FIB Saúde. Hoje vamos conversar sobre saúde mental. Nós estamos com a psicóloga Vera, ela é psicóloga e professora aqui da FIB, também psicóloga da Escola Domus. E antes de a gente começar esse bate-papo sobre saúde mental, eu quero que a Vera se apresente e fale um pouquinho do seu trabalho. Vera. Ok. Muito obrigada pelo convite, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já atuo na área da psicologia há 23 anos. Eu sou psicóloga da instituição já há 13 anos. Né? Eu comecei o trabalho já há um bom tempo, né? Recebi o convite da Chiara para vir atuar com os alunos, fazer um apoio, orientação, já preocupada com esse tema da saúde mental dos alunos da faculdade, né? E a minha jornada é grande dentro da área, né, da educação. Há 23 anos eu estou na escola Domus Educandi, aqui em Bauru, onde eu também faço apoio e orientação às crianças, famílias, aos professores, e estou na coordenação também, né, junto com a nossa diretora Marli. Então é um prazer assim estar falando desse tema, que é um tema que a psicologia tem uma preocupação imensa. Sim, e assim, agradeço pela presença e para nós também é um prazer receber uma pessoa que tem tanta experiência, né, para realmente para enriquecer, e eu acho assim que é um tema fundamental para a gente discutir, porque o ser humano ele tem que estar em equilíbrio, né? Sim. Inclusive, a campanha desse ano, do Janeiro Branco, é exatamente isso, né? É esse tema, né? Para 2023, o tema central é a vida pede equilíbrio, né? Então, lá em 2014, é uma campanha que começou, né, através de um psicólogo preocupado com a saúde mental das pessoas, e ele lançou o tema sobre Janeiro Branco, né? Justamente porque a vida ela está em constante mudança. Sim. Nós temos vários momentos em que a gente pode estar bem emocionalmente, em vários setores da vida, mas a vida não é uma constante, né? Em alguns momentos pode haver algum desequilíbrio, né? Ou financeiro, ou profissional, que vai acarretar um desequilíbrio emocional também, né? Trazendo aí alguns transtornos, afetando a saúde mental e que vai para todas essas esferas, né? Tanto na questão familiar, tanto na questão profissional, né? Na questão acadêmica, Sim. Né? Então eu dou esse suporte aqui na faculdade aos nossos alunos há 13 anos, preocupada justamente como está a saúde mental dos nossos alunos. Né? Sim, e assim, é um diferencial, né? É um diferencial da faculdade, um diferencial da escola, da Domus, Sim. Porque você ter um profissional que trabalhe essas questões tão delicadas, porque não deixa de ser, né? Sim. Delicadas, não são todas as instituições que trabalham, então é um diferencial. E eu, como professora, daqui da FIB também, a gente percebe algumas questões nos alunos e que levam, inclusive, a problemas no desempenho, né, do aluno acadêmico. Então, isso é muito sério, porque eles estão aqui traçando um futuro e você muitas vezes vê que o aluno muda, o aluno já não está se dedicando, um aluno bom, um aluno que tinha um desempenho, de repente ele muda. Então, cai o rendimento, cai né? muito rendimento, e muitas vezes é por um problema que ele está ali, que ele não consegue lidar, porque muitas vezes a gente não consegue lidar realmente sozinho, ele precisa de um profissional, como em outras áreas, né? Você sabe que quando você diz, né, um diferencial, eu me lembro que quando eu procurei, eu me formei há 23 anos e procurei essa escola, que eu estou até hoje, oferecendo o meu trabalho na área da educação. Eu sou professora, né, trabalhava como professora da educação infantil, e assim, de pronto, eu fui aceita, né? Olha. Nossa, que bacana! E era um trabalho ainda muito inicial dentro das escolas, ter um psicólogo dentro do ambiente escolar, né? Hoje nós temos praticamente em todas as escolas particulares, né? Eu trabalho aqui na FIB também como professora do curso de psicologia, ministro a disciplina de psicologia escolar, e tenho as alunas que vão para o estágio de psicologia escolar nas escolas públicas.
e como é grande essa demanda, né? O quanto seria importante nós termos em todas as escolas um profissional da psicologia atuando junto com os alunos, dando um suporte aos professores, né? Dentro da escola a gente trabalha várias esferas, né? O psicólogo vai fazer terapia dentro da escola? Não, né? Ele vai acolher a demanda, a dificuldade de um aluno, muitas vezes na aprendizagem, mas vem de um fator emocional, né? Vem muitas vezes de um conflito familiar que ele está vivendo, vem de uma perda, né, muito importante que ele teve na família, às vezes de uma avó, de uma mãe, de um animalzinho de estimação. E o professor, dentro da escola, ele não tem tempo, muitas vezes, para ter esse olhar para o aluno, né? Para ouvir essa criança. Então, quando eu busquei trabalhar na área da educação com a psicologia, foi nesse sentido, né? De dar esse suporte e essa escuta, que o professor não dá conta. Então, minhas alunas aqui na FIB me dizem: Vera, mas são muitos casos, né? Os professores têm muitos alunos e eles não dão conta. Eu falo, não dão. Por isso a importância do trabalho do psicólogo dentro da escola, dentro de uma instituição, de uma faculdade, porque não é só a criança, né? O adolescente, o adulto, ele também traz essa demanda, né? Então, muitos casos eu ouço aqui na faculdade que vêm buscar esse apoio. Um término de um relacionamento, uma apresentação de um trabalho em sala de aula que causa muita ansiedade, nervosismo. Outra questão importante, por exemplo, alunos da educação especial que estão dentro da instituição, né? Nós damos também esse suporte, essa orientação. É um trabalho fantástico. E você fala, é muito, e dá uma diferença muito grande na vida das pessoas. Sim. Porque às vezes você olha e fala, o problema, vamos dizer assim, um relacionamento, um namorado, mas você não sabe o que aquela pessoa está vivendo ali. Isso. Parece uma coisa muito banal, porque terminou com o namorado, mas o que ela está vivendo pode ser pesado o suficiente para incomodar alterar toda a saúde mental dessa pessoa. Exato. E existe, Vera, aí é uma questão de experiência mesmo em consultório, né? Então, quando eu atendo, às vezes, alguns pacientes e eu vejo a necessidade, porque o nutricionista ele pode encaminhar, né? Identificar de uma maneira muito superficial, mas identificar que aquele indivíduo precisa por determinado objetivo. E as pessoas têm muito preconceito. Ainda nos dias de hoje, tem muito preconceito em buscar um auxílio psicológico. Sim. E a gente tem que ter, assim... os alunos perguntam, né, para mim, Vera, mas como que eu vou falar para essa mãe que ela precisa levar o filho dela em um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista, né? Claro que nós, quando identificamos, né, algum transtorno, por exemplo, ou uma depressão, ou uma crise de ansiedade, nós não vamos de cara, né, falar, olha, você tem... um transtorno, ou você está depressivo, né? Nós vamos dizer algumas questões em relação ao comportamento dessa pessoa que sugerem algum transtorno que ele está passando nesse momento. Então, é muito comum, quando a gente atende um aluno aqui, eu sempre vou um pouquinho identificar como foi a vida acadêmica desse aluno, se ele já teve sintomas anteriormente que ele está apresentando agora. E aí a gente, né, num bate-papo também, né, bem informal, já explico que nós não vamos fazer a terapia, mas que a gente faz esse acompanhamento e essa orientação, a gente sugere para que busque um profissional, ou da psicologia, ou da neurologia, para fazer alguns exames, ou da psiquiatria, quando é um caso medicamentoso. O psicólogo, ele não trabalha com medicamento, né? Ele vai trabalhar com comportamento através de algumas técnicas, né, terapêuticas. Então, muitas vezes o caso é medicamentoso e vai conciliar, né? Então, eu sempre digo assim, existe esse preconceito em relação ao psicólogo, mas muito mais em relação a um psiquiatra, por exemplo. Isso tem razão. Então, o que eu sempre explico, Thaís, é assim, quem é que cuida da nossa pele? O dermatologista. Quem é que cuida do nosso coração quando a gente está com algum problema, né? Uma hipertensão, enfim, é o cardio. Quem é que cuida da nossa mente, da nossa saúde mental? É o médico psiquiatra que estudou sobre isso. É ele que vai poder te falar
o que é melhor nesse momento, né? Então, essa campanha em janeiro é muito importante, né? Nós vivemos um período, um momento em que o mundo adoeceu, né? A gente está em um momento de muita insegurança em relação a tudo que vai acontecer, né? Viemos aí de uma pandemia, né? Onde houve muito sofrimento emocional, psicológico, as pessoas adoeceram. Estudos mostram que nós vamos conseguir ter um equilíbrio emocional maior a partir de 2025. Olha, né? Então, tem muito chão ainda. temos muito a caminhar, Muito, né? muito. Resquícios ficaram. Todos Exato. nós fomos afetados Sim. em maior ou menor proporção por tudo que vivenciamos e ainda estamos vivenciando. Sim, um reflexo, porque muitos perderam parentes, perderam, e outros perderam toda a questão, muitas vezes financeira. As empresas que Sim, fecharam, assim, foi tão devastador. devastador. Todos sofreram, em graus aí diferentes, mas todos sofreram. Então, Sim, é realmente. E esse reflexo nas crianças, né? Nas crianças, nos adolescentes, em todo mundo, mas as crianças que não têm toda aquela consciência do que realmente aconteceu, né? E do sim, que. Então, assim, sofreram, sofrem, ainda vão sofrer, porque perderam, né? Até na questão do desenvolvimento, a criança ficou dentro de casa, a criança ficou longe da escola. Isso é um reflexo muito. longe dos Dos amiguinhos, amiguinhos, né? com Não certeza. socializavam. Sim. Crianças do período de pandemia, por exemplo, que nasceram, né, 2020, 2021, ou que estavam assim preparados para frequentar uma escola em 2020, que tiveram que cancelar, crianças com 2, 3 aninhos, Sim. eles sentiram muito, né? Porque nós percebemos um atraso de linguagem, por exemplo, muito grande, né? Nas crianças que voltaram para a escola em 2021, Sim. presencial. Exato. Né? Então, eles vieram com atraso de linguagem, vieram com uma timidez muito grande, Olha. porque não saíam, não socializavam. E Né? o que eles absorveram de tudo que aconteceu, né? Porque viam, Sim. às vezes estavam junto com os pais quando tinha um noticiário, os pais preocupados, as crianças, elas são, né, aquela questão mais Absorvem tudo. Absorvem tudo. Então, imagina essa carga que eles passaram, mesmo sem essa consciência. Uma carga emocional muito grande. O sofrimento dos pais, de tudo que. E sem entender ao certo, né? Porque não tem maturidade para esse entendimento, né? Não tem. Então, eu acho que são os que também sofreram muito, né? Uhum. Então, acho que a gente pode depois falar mais um pouquinho no segundo bloco. Claro, podemos. Talvez essa questão das crianças, porque os pais ficam muito preocupados, né? Sim, então, sim. também discutir um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. Né? Ok. Agora eu vou falar com você, que tem aí o interesse em ingressar em uma faculdade. Eu peço que vocês entrem em contato com a FIB, aponte seu celular para o QR Code que está na tela, para que você tenha mais informações e escolha aí o melhor curso para pensar no seu futuro. Já já nós retornamos. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Voltamos, estamos aqui no FIB Saúde, hoje conversando com a Vera, psicóloga, sobre saúde mental. Então, Vera, vamos dar continuidade, me fale um pouquinho mais aí desse reflexo da pandemia na saúde mental. Bom, o reflexo foi assim devastador, né? Na verdade,
tanto nas crianças quanto adultos, idosos, né? Sim. Que ficaram com muito medo, enfim, sentiram a morte muito de perto, né? Falando um pouquinho das crianças, do que nós sentimos, por exemplo, Thaís, na escola, a gente sentiu assim, eles voltaram um pouco inseguros, né? Com medo, crianças que não queriam voltar, né, para a escola, porque achavam que o coronavírus estava na escola, em qualquer lugar, né? Eles voltaram todos de máscara, os professores utilizando máscara, então não via o sorriso, muita expressão facial. Então, se nós pensarmos numa faixa etária, por exemplo, de criança de 2, 3 anos, a expressão facial para ela é muito importante. O sorriso do professor, os gestos, né? Então, ficou toda essa parte fechada. Nós conversamos com algumas pessoas que confeccionavam máscara, de fazer ela transparente, para que a criança pudesse ver o sorriso da professora, né? Eles voltaram também pilhados, né? Eu falo assim que eles carregaram a bateria 100% e trouxeram algumas reservas. Claro que tudo isso foi um reflexo de uma ansiedade que foi gerada nesse período, né? Sim. E aí nós falando, né, em relação à saúde mental, algumas crianças voltaram um pouquinho, né, equilibradas, vamos dizer assim, algumas um pouquinho muito ansiosas, outras que necessitaram ser encaminhadas para a psicoterapia. Sim. Alguns pais muito neuróticos em relação à higiene, limpeza. Quando nós retomamos no período presencial, nós tivemos aí uma porcentagem de alunos que poderiam voltar. Devido ao número de alunos na nossa escola e o tamanho da sala, nós conseguimos retornar 100% presencial, mas tivemos alguns pais que foram resistentes ainda, né, por 6, 8 meses de deixar o filho retornar, por medo realmente que a criança adquirisse o vírus, né? Mas com o tempo, com o trabalho, nós fizemos grupos, orientação, as professoras foram fundamentais nesse processo, né? De acolhimento, de retorno, de dar esse suporte de segurança. A nossa escola estava totalmente preparada e adequada, né, para esse retorno, então isso deixou os pais muito tranquilos. Nós fizemos palestras de orientações, encaminhamos assim, folhetos, né, de orientações aos pais, como se conduzir nesse período, nesse processo, com um lanchinho, né, que é algo tão importante, não compartilhar lanche, ainda a gente permanece nesse momento que o lanchinho não deve ser compartilhado entre os amiguinhos, mas devagarzinho a gente foi retomando, retornando, e hoje as nossas crianças estão bem, estão seguras. Claro que algumas ainda estão até ainda em processo terapêutico, né, porque ficaram muito tempo ausentes. A gente sentiu também uma quebra na parte do conteúdo pedagógico, que é super importante, porque houve as aulas online diariamente, né? A nossa escola, nós fizemos uma opção de estar diariamente oferecendo aula para os alunos, num período de 1h30, mas todos os dias, né? Isso foi muito bom. Tivemos que trabalhar também com a ansiedade e a insegurança dos professores, que nunca passaram por isso, né? Gerou estresse, gerou angústia, gerou inclusive burnout, que é um esgotamento físico e mental. E quando hoje nós estamos em semana de planejamento, nos preparando para o início, né, do ano letivo, e quando hoje, nesse planejamento, nós falamos sobre alguma coisa online, ou um ensino híbrido, enfim, os professores abominam, né? Pelo amor de Deus, né? Tudo presencial. Nada substitui o presencial, o olho no olho. Eu vivi isso por também aqui ministrar as aulas na faculdade, e realmente a diferença é a hora que você chega numa sala de aula e você vê o rosto dos alunos, se eles estão compreendendo o que você está falando, as dúvidas, então assim, não tem comparação. A gente sabe que é possível, que é viável, mas
não tem o que substitui, né? Uhum. Você estar com os alunos ali, entender o quanto ele está absorvendo aquilo que você está falando. Então, assim, eu vivenciei momentos até de desânimo, né? Porque você Sim. sente falta ali da Desse vivência, contato. do contato. E aí, esse ano que voltou, 2022, que realmente foi total presencial, parece que você tem uma energia renovada. Renovada. Algo que, assim, nos preocupou muito e nos preocupa muito atualmente, né? Como nós precisamos ficar em casa, isolados, porém conectados, Sim. o que nós tentávamos segurar antes, por exemplo, que era o uso da tecnologia, nesse momento ela foi fundamental para que a gente conseguisse se comunicar. Com isso, incentivou muito o uso das crianças ao aparelho eletrônico, né? Ao tablet, ao celular ou ao computador. E que hoje eles fazem o uso excessivo desse equipamento, que é uma preocupação também de nós psicólogos, neurologistas, né? A gente vê o quanto está sendo divulgado para a gente ter um controle de horas, principalmente com as crianças, porque as crianças estão se distanciando também desse contato visual. Sim. Há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás, eu participei de um congresso onde um neurologista da Unifesp, ele já falava, né? Foi um congresso escolar, onde ele já falava que o uso da tecnologia em excesso em crianças iria causar um desvio do cérebro, né? Vamos dizer assim, na rota das emoções. Olha. Nossas crianças, se nós não cuidarmos agora, elas não saberão, num futuro muito próximo, identificar emoções. Se a mamãe está feliz, está triste, se o coleguinha está bravo, né, ela não irá identificar as expressões, as emoções. Isso é muito triste. Sim. Né? E eu vejo isso diariamente, né, onde eu trabalho, em qualquer lugar que a gente vá, no supermercado, num restaurante, as crianças conectadas, não interagindo com a família, não interagindo com a mesa ao lado, por exemplo, que tem uma outra criança. Exato. Né? A percepção do mundo, né? Percepção de mundo. E foi um tempo muito grande, virou hábito, né? Virou hábito. 2 anos de você ali usando a tecnologia porque era necessário, agora é muito difícil você reverter tudo isso. É preciso, né? É preciso. É preciso. E eu vi uma entrevista, uma psicóloga falando exatamente isso. Se essa criança está na fila com você, na fila do mercado. Ai, tem uma fila, ai mãe, aquela você dá o celular. Porque ela vai aprender a se comportar em uma fila. A ter paciência, a aguardar o momento dela. Então, olha, e a gente não faz essa relação. Não se atenta a isso. Então, a gente percebe nossas crianças hoje impacientes. Sim. Tudo aqui agora, eu quero, né? Eu posso. E os pais também, né? Numa correria louca, preocupados e atendendo essa necessidade sem que a criança sofra nenhuma frustração. Isso é muito preocupante. Trazendo um pouquinho para a realidade da faculdade, a gente percebeu, né, essa questão também, né, dos jovens hiperconectados, né? Então, foi importantíssima essa retomada. Nesse período de pandemia, eu fazia os atendimentos online, né, com os alunos que nos procuravam, encaminhado por vocês, professores, coordenadores, e assim, o quanto eles estavam angustiados por estarem presos também, né? Então, a gente continuou esse trabalho nesse período também de uma forma bem intensa, né, dando um suporte. E aí o medo do retorno também, né? Eles também se sentiram inseguros, temerosos, né? Turmas que ficaram 2 anos, né, 2020 e 2021 online, chegaram no 3º ano na faculdade e nem se conheciam. Exato, olha que loucura, né? Que loucura, né? Então, eu ministro aula também para a disciplina de enfermagem e nutrição, então eu me lembro que os alunos da enfermagem do 3º ano, parecia que eles estavam no 1º ano, eles não conversavam, porque eles não tinham intimidade, né? Eles não se conheciam, né? No 2º semestre, já foi mais tranquilo. Então, eles já foram se soltando, aí você foi sentindo realmente que eles estavam fazendo amizades, se conectando, né? Formando vínculos. Formando a turma, né? A turma. Aí a turma cresceu, né? Então, eles voltaram também um pouco temerosos.
Foram essas perdas todas que parecem tão pequenas, mas que são, você realmente tá uma turma no 3º ano, mas com a sensação do primeiro ano, eles perderam ali, né, 2 anos, enfim, lembrando da turma, mas que tem que ser aceito, foi o que nós passamos, e o que fazer para reverter, né? Para reverter. Porque foi uma realidade para o mundo. Foi mundial. Foi mundial, né, então Thaís? agora é essa questão, né, Vera? O que fazer para sanar os problemas que ficaram, né, em relação a tudo isso. Então, por isso que o profissional, o psicólogo é tão fundamental, é tão importante, né? Sim. Porque eu até brinco com os meus pacientes, eu falo que acho que devia ser lei, não desvalorizando as outras áreas, mas lei a criança, desde pequenininha, tem que ter nutricionista e psicólogo. É fundamental. Por lei, é fundamental. Acho que todas as outras é uma brincadeira só, mas querendo dizer assim, que a alimentação, ela é fundamental e tem que criar o hábito desde a infância, e o emocional, né? Porque tudo é aqui, né? Vamos dizer assim, tudo é uma questão emocional. Tudo que nos afeta, né? Tudo que afeta. Tem um autor, eu adoro o Vallon, porque ele traz justamente essa questão da afetividade. Nas teorias da educação, temos Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, e Vallon traz a questão da afetividade, de tudo que nos afeta, de forma positiva ou negativa, né? E aí no ciclo acadêmico todo, desde o bebezinho que começa a ir para a escola com 4 meses, até no ciclo acadêmico, né? Até na graduação, no final de uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, quanto mexe com as nossas emoções? Exatamente. Não é? Se você não estiver bem emocionalmente, qualquer esfera da sua vida será abalada. Por isso a importância, né, desse janeiro branco, né, de buscarmos esse equilíbrio. Eu digo sempre para os meus alunos, o equilíbrio é possível, mas nós temos que trabalhar, né? Nós vivemos assim, uma correria imensa, né? Durante o dia somos bombardeados por muitas coisas negativas, né? E nós temos que filtrar o que eu posso trazer para dentro de mim e o que eu não quero para mim, né? Então, o equilíbrio é possível, mas precisa ser trabalhado. Eu estou disposto a buscá-lo, né? A me conhecer, aprender a lidar com as minhas emoções. Não é algo fácil, né? Mas é algo possível. Eu sempre digo a eles, é possível. Mas tem que buscar auxílio de um profissional. Da área que entenda e não deixar, e não importa o problema, a questão, mas não deixar chegar ali no limite. No limite. Uma coisa importante também, né, a citar nesse mês de saúde mental, que depressão, síndrome do pânico, ansiedade, nada disso é frescura. Sim. É uma doença e precisa ser cuidada, né? Não é um desleixo, não é querer chamar atenção, né? A gente precisa estar atentos aos sinais. Pais precisam estar atentos aos sinais. Criança tem depressão, existe a depressão infantil, né? O adolescente vive um momento muito difícil em vários setores. Muitos adolescentes estão depressivos. Idosos, é um índice alto de depressão em idosos. Muitas vezes os familiares não percebem. Ele só está quietinho lá, né? Então, estar atentos aos sinais. Aos sinais, exatamente. E isso é fundamental. Então, assim, por isso é importante a gente discutir tudo isso. E discutir que não é só janeiro, né? São todos os meses do ano. Para que realmente as pessoas busquem auxílio, que deixem de lado o preconceito em relação a isso, né? E, claro, é um preconceito por falta de informação. Então, que se informe, que busque, que pesquise, para poder buscar o profissional que realmente possa auxiliar, né? Sim. E quando eu falo não deixar no limite, é que muitas vezes você vai chegar a um ponto que você precisa do tratamento um pouco até mais efetivo. E se você pega lá no começo, você consegue, de repente, a terapia eu sei que é uma coisa contínua, né, Vera? Eu digo assim, é um período longo, mas quanto antes você conseguir pegar, menor o sofrimento, porque tudo isso causa sofrimento. Sofrimento, né? Físico, emocional e psicológico. E não só para a pessoa, mas para todos que estão, a família, né? Então, isso é reflexo, né? Nós não somos sozinhos, nós estamos em sociedade, todos sofrem com o nosso sofrimento. Isso mesmo. Então, eu acho que foi fantástico. Muito obrigada pela presença, Vera. Eu que agradeço, acho assim, que foi extremamente importante e que nós possamos estar em outros momentos aqui falando sobre a saúde mental. Com certeza, tá? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um FIB Saúde. Até mais.